As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, capítulo 33. Transformado em um burrico de verdade, é levado para ser vendido e o diretor de uma companhia de palhaços o compra para ensinar-lhe a dançar e a saltar os aros. Mas uma noite fica aleijado e então é recomprado por outro para fazer um tambor com a sua pele. Vendo que a porta não abria, o homenzinho a escancarou com um chute violentíssimo. E assim que entrou no quarto, disse para Pinóquio e para Pavio, com sua risadinha habitual: Bons meninos, vocês urraram bem, e eu logo os reconheci pela voz. E é por isso que eu estou aqui. Ao ouvir tais palavras, os dois burricos ficaram muito abatidos, com a cabeça para baixo, com as orelhas caídas e com o rabo entre as pernas. No começo, o homenzinho os alisou, os acariciou, os apalpou. Depois, pegando a escova, começou a escová-los muito bem. E quando de tanto escová-los, tinha-os deixado brilhantes como dois espelhos, então colocou-lhes o cabresto e levou-lhes à praça do mercado com a esperança de vendê-los e de conseguir um ganho razoável. E os compradores, de fato, não se fizeram esperar. O pavio foi comprado por um camponês cujo burro tinha morrido no dia anterior, e Pinóquio foi vendido ao diretor de uma companhia de palhaços e de acrobatas, o qual o comprou para adestrá-lo e para fazê-lo depois saltar e dançar junto com os outros animais da companhia. E agora vocês entenderam, meus pequenos leitores, qual era o ofício do homenzinho? Este horrível monstrengo, que tinha uma fisionomia toda açucarada, de vez em quando saía com uma carroça mundo afora e com promessas e agrados, recolhia pelo caminho todos os meninos preguiçosos, que não gostavam dos livros, da escola, dos professores e das bibliotecas. E depois de tê-los carregado na carroça, levava-os para o país das brincadeiras, para que passassem todo o seu tempo em jogos, em algazarras e diversões. Depois, quando aqueles pobres meninos iludidos de tanto brincar sem nunca estudar, tornavam-se burros. Então todo aquele alegre e contente, até que todo aquele alegre e contente apossaria-se deles e os levaria para vender nas feiras e nos mercados. E assim, em poucos anos, tinha ganho uma nota e ficado milionário. O que aconteceu com Pavio? Eu não sei. Por outro lado, eu sei que Pinóquio enfrentou desde os primeiros dias uma vida muito dura e penosa. Quando foi levado para o estábulo, o novo dono encheu o coxo de palha, mas Pinóquio, depois de ter provado um bocado, cuspiu. Então o dono, resmungando, encheu o coxo de feno, mas ele também não gostou do feno. Nem de feno você gosta? Gritou o dono. Deixa estar, burrico lindo. Se você quiser fazer manha, eu vou dar um jeito nisso. E a título de reprimenda, assentou-lhe um tabefe nas pernas. Pinóquio começou a zurrar e a chorar de dor, e zurrando disse: Eu não consigo digerir a palha. Então coma feno, replicou o dono, que entendia muito bem o dialeto dos burros. O feno me dá dores no corpo. Você pretende, portanto, que eu sustente um burro como você à base de peito de frango e capão recheado com gelatina? Acrescentou o dono, sempre zangado, assentando-lhe uma ou duas palmadas. Depois daquela segunda palmada, Pinóquio, por precaução, imediatamente ficou quieto e não falou mais nada. Nesse meio tempo, o estábulo foi fechado e Pinóquio ficou sozinho. E como não comia há muitas horas, começou a bocejar de fome. E bocejando, escancarava a boca que parecia um forno. No final, não encontrando outra coisa no coxo, resignou-se a mastigar um pouco de feno. E, depois de tê-lo mastigado muito bem, fechou os olhos e o engoliu. Esse feno não é tão ruim, disse depois consigo. Mas como teria sido melhor se eu tivesse continuado a estudar a essa hora? Em vez de feno, eu poderia comer um bocadinho de pão fresco. E uma bela fatia de salame. Paciência. Na manhã seguinte, ao acordar, logo procurou no coxo mais um pouco de feno
mas não o encontrou porque tinha comido tudo na noite anterior. Então pegou um bocado de palha moída, mas enquanto a mastigava, teve de observar que o gosto da palha moída não era nem um pouco parecido com um risoto com açafrão, nem com macarrão à napolitana. Oh, paciência, repetiu, continuando a mastigar. Que ao menos a minha desgraça possa servir de lição a todos os meninos desobedientes e que não têm vontade de estudar. Oh, paciência, oh. Paciência, uma ova! Gritou o dono, entrando naquele instante no estábulo. Você por acaso acha, meu belo burrico, que eu o comprei somente para lhe dar comida e bebida? Eu o comprei para que você trabalhe e para que você me faça ganhar muito dinheiro. Vamos, então seja bonzinho. Venha comigo até o circo e lá vou ensinar-lhe a saltar os aros, a quebrar os barris de papel com a cabeça e a dançar a valsa e a polca, ficando de pé nas patas de trás. Pobre Pinóquio, por bem ou por mal, teve de aprender todas essas belíssimas coisas, mas, para aprendê-las, precisou de 3 meses de aula e muitos tabefes no bumbum. Finalmente, chegou o dia em que seu dono pôde anunciar um espetáculo realmente extraordinário. Os cartazes pendurados nas esquinas diziam: grande espetáculo de gala! Esta noite terão lugar os saltos de sempre e exercícios surpreendentes, executados por todos os artistas e por todos os cavalos de ambos os sexos da companhia. E ainda se apresentará pela primeira vez o famoso burrico Pinóquio, chamado a Estrela da Dança. Naquela noite, como vocês podem imaginar, uma hora antes do início do espetáculo, o circo estava lotado. Não se achava nem mais uma poltrona, nem um lugar na primeira fila, nem um camarote, nem mesmo pagando a peso de ouro. As arquibancadas do circo fervilhavam de crianças e de jovens de todas as idades, loucos de vontade de ver o famoso burrico Pinóquio. Terminada a primeira parte do espetáculo, o diretor da companhia, de casaca preta, culotes brancos e botas de couro de cano alto, que chegavam até acima dos joelhos, apresentou o seu apinhadíssimo público e, fazendo uma grande reverência, iniciou com muita pompa o seguinte discurso completamente disparatado. Respeitável público, cavaleiros e damas, minha humilde pessoa, estando de passagem por essa ilustre metropolitana, não quis apenas reter a honra, mas também o prazer de apresentar a este inteligente e ilustre auditório um célebre burrico, que já teve a honra de dançar na presença de Sua Majestade, o imperador de todas as cortes principais da Europa. E, ao agradecendo-os, ajude-nos de vossa animadora presença e compadeça-nos. Esse discurso foi recebido com muitas risadas e muitos aplausos, mas os aplausos dobraram e viraram uma espécie de furacão quando o burrico Pinóquio apareceu no meio do picadeiro. Ele estava todo enfeitado, tinha uma rédea de couro reluzente, com fivelas e botões de latão, 2 camélias brancas nas orelhas, a crina dividida em tantos cachos amarrados com lacinhos de seda vermelha e uma grande faixa dourada e prateada em volta da barriga. E o rabo estava todo trançado com fitas de veludo bordô e azul celeste. Enfim, estava um encanto de burrico. O diretor, ao apresentá-lo para o público, acrescentou essas poucas palavras. Meus respeitáveis auditores, não vou ficar aqui iludindo as grandes dificuldades por mim subterradas para compreender e subjugar este manifesto, enquanto pastava livremente de montanha em montanha nas planícies da zona tórrida. Observem, por favor, quanta selvatiqueza transpira de seus olhos, visto que, tendo resultado vaidoso todos os meios para domesticá-lo ao viver dos quadrúpedes civilizados, tive mais de uma vez que recorrer ao afável dialeto do chicote. Mas cada gentileza minha, em vez de fazer-me benquisto por ele, deixou-me o ânimo maiormente cativo. Eu, porém, seguindo o método de Gales, encontrei no seu crânio uma pequena
cartaginesa óssea, que a própria Faculdade Medicéia de Paris reconheceu ser aquele o bulbo regenerador dos cabelos e da dança pírrica. E por isso eu quis adestrá-lo na dança, assim como nos respectivos saltos dos aros e dos barris forrados de papel. Admirem-no e depois o julguem. Antes, porém, de me despir de vocês, permitam-me, ó senhores, que eu vos convide para o diurno espetáculo de amanhã à noite. Mas, na apoteose que o tempo chuvoso ameaça a água, então o espetáculo, em vez de manhã à noite, será adiado para amanhã de manhã, às 11 horas, antimeridianas da tarde. E dizendo isso, fez uma nova reverência. E virando-se para Pinóquio, disse: Ânimo, Pinóquio! Antes de dar princípio aos vossos exercícios, cumprimente esse respeitável público. Cavaleiros, damas e crianças! Pinóquio, obediente, dobrou os 2 joelhos da frente até o chão e ficou ajoelhado até que o diretor, estalando o chicote, gritou: A passo! Então o burrico ergueu-se sobre as 4 pernas e começou a girar em volta do picadeiro, andando sempre ao passo. Dali a pouco o diretor gritou: A trote! E Pinóquio, obedecendo a ordem, trocou o passo pelo trote. A galope! E Pinóquio pegou o galope. Na carreira! E Pinóquio fechou a carreira. Mas enquanto corria como um corcel, o diretor, erguendo o braço no ar, descarregou um tiro de pistola. Ao ouvir aquele tiro, o burrico, fingindo estar ferido, caiu estendido no picadeiro, como se estivesse moribundo de verdade. Levantando-se do chão no meio da explosão de aplausos, de gritos, de palmas, que subiam às estrelas, instintivamente levantou a cabeça e olhou para cima. E olhando, viu um camarote. E nesse camarote havia uma bela senhora que trazia no pescoço um colar de ouro. Trazia no pescoço um colar de ouro ao qual estava pendurado um medalhão. Trazia nesse medalhão o rosto pintado do Pinóquio. Aquele é o meu retrato! Aquela senhora é a fada! Disse consigo Pinóquio, reconhecendo-a imediatamente, e deixando-se dominar pela grande alegria, tentou gritar: minha fadinha! Minha fadinha! Mas em vez dessas palavras, saiu da garganta, como vocês já sabem, um zurro tão estrondoso e prolongado que fez rir todos os espectadores, e principalmente todas as crianças que estavam no circo. Então o diretor, para ensinar-lhe e fazê-lo compreender que não é educado ficar zurrando na cara do público, deu-lhe um tabefe no nariz. Ui! O pobre burrico, botando um palmo de língua para fora, ficou pelo menos 5 minutos lambendo o focinho, achando talvez que assim pudesse enxugar a dor que tinha sentido. Mas qual foi o seu desespero quando, virando-se para cima pela segunda vez, viu que o camarote estava vazio e que a fada havia sumido. Achou que fosse morrer. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e começou a chorar a cântaros. Porém ninguém percebeu, e muito menos o diretor, o qual, pelo contrário, estalando o chicote, gritou: Seja bonzinho, Pinóquio! Agora mostre para esses senhores com quanta graça você sabe saltar os aros. Pinóquio tentou 2 ou 3 vezes, mas cada vez que chegava em frente ao aro, em vez de atravessá-lo, achava mais confortável passar por baixo. No final, deu um salto e o atravessou, mas as pernas de trás, infelizmente, ficaram presas no aro. Motivo pelo qual caiu no chão do outro lado, todo enroscado. Quando se levantou, estava manco e mal pôde voltar à cocheira. Que venha, Pinóquio, queremos o burrico, que venha o burrico, gritavam as crianças da plateia, apiedadas e comovidas com aquele caso tristíssimo. Mas o burrico não apareceu mais naquela noite. Na manhã seguinte, o veterinário, ou seja, o médico dos animais, depois de visitá-lo, declarou que tinha ficado manco pelo resto da vida. Então o diretor disse ao seu cavalariço: O que você quer que eu faça com o burro manco?
Seria um papa-jantares às nossas custas. Leve-o então até a praça e o revenda. Ai, ai. Quando chegaram à praça, logo encontraram um comprador, o qual perguntou ao cavalariço: Quanto você quer por esse burrico manco? 20 liras. Eu dou 20 tostões. Não creia que eu o compre para usá-lo. Vou comprá-lo unicamente pela sua pele. Vejo que tem a pele muito dura, e com a pele dele quero fazer um tambor para a banda de música do meu vilarejo. Deixo vocês imaginarem, crianças, que alegria foi para o pobre boneco ouvir que o seu destino era virar um tambor. Acontece que o comprador, assim que pagou os 20 tostões, levou o burrico para a beira do mar, pendurou-lhe uma pedra no pescoço, amarrou uma de suas patas com uma corda que tinha na mão e, de repente, deu-lhe um empurrão e jogou-o na água. Pinóquio, com aquele penedo no pescoço, logo afundou, e o comprador, sempre segurando firme a corda nas mãos, sentou-se sobre um rochedo, esperando que o burrico tivesse o tempo de morrer afogado, para depois tirar-lhe a pele. Ai, que será que vem aí, hein?